Olá, Hare Krishna, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aí do Hare Club do Livro. E hoje a gente vai para a última live, onde vamos falar de mais uma devota, né? Super importante para o movimento, né? Para essa missão de Srila Prabhupada. E tudo isso que a gente vem fazendo é em comemoração a este mês que a gente lembra de todas essas devotas, né? Que foram muito importante para o nosso movimento, que tiveram aí o seu papel assim, determinante para que muitas outras pessoas tivessem chegado, né, para o movimento, para inspirar, para contribuir, trazer inúmeras lições que a gente utiliza hoje no dia a dia nas nossas aulas, né, nos nossos momentos de dificuldade. E então eu quero agradecer para quem está chegando, quem vem depois. Jai Monica Hare Krishna, seja bem-vinda. Para quem estiver assistindo depois dessa live, né, que possam compartilhar, né, se assim desejarem, que também façam parte aí do nosso canal, para quem ainda não conhece, quem possa estar assistindo esse vídeo e se interessar, né, que ingresse aí, que possa estar curtindo, compartilhando ao máximo, né. Lembrando que toda quinta-feira também a gente faz um encontro de leitura, e assim, é super interessante, então são todos muito bem-vindos também nesse mesmo horário, às 19 horas. E a pessoa da leitura de hoje, né, do nosso encontro, é nada menos que Yamuna Devi, uma das, uma das primeiras, não, né, assim, pioneira, né, dentro do movimento, né, assim que Srila Prabhupada veio para o Ocidente, teve ali como seus primeiros discípulos, né, alguns devotos, e dentre eles estava Yamuna Devi. E assim, a história dela assim, ela é muito fantástica, né? Quando eu ouvi assim, a proposta, né, de estar falando dela, com certeza assim, eu fico até assim com receio de faltar com algo, porque assim, assim, é uma história assim, muito vasta, de momentos assim, muito especiais, e ela foi assim, uma pessoa muito assim, a parte de qualquer prestígio, né? Foi uma pessoa que foi muito dedicada ao movimento, ela foi assim, muito séria com todas as instruções, ela levava as instruções de Srila Prabhupada muito sério, né? E apesar de ter vivido aí por volta aí de um pouco mais de uma década com Shila Prabhupada, ela utilizou de todo esse momento assim para aprender ao máximo, e ela foi a personificação mesmo dessas lições e de trazer para frente isso, né? Nas cartas que Shila Prabhupada mandava para ela assim que ela esteve fora ou em outros tempos, né? Porque ela foi a pioneira para trazer, né, o movimento lá em Londres, então foi a primeiro templo instalado no Reino Unido, e então ela recebia as cartas de Shila Prabhupada sempre assim, endossando muito assim, o serviço dela, né, a dedicação dela, né, o quanto ela estava se empenhando, né, e Shila Prabhupada sempre enfatizou isso, e ela muito assim, muito abnegada, né, com relação a todo tipo de prestígio. E aí dentro desse aspecto, né, de todas esse compilado, eu encontrei na bibliografia dela, né? E assim, é um livro assim, muito vasto, eu deixo até como sugestão para que se possa ler assim, eu não consegui trazer, né? Eu peço já perdão por não trazer assim todo o conteúdo dele, porque é um grande livro, ele está em inglês, né? Eu pelo menos desconheço de ter ele traduzido em português. Então peguei alguns trechos, né? Peguei o trecho de introdução dele, onde Radhanatha, né, Maharaj Radhanatha Swami e Dinatarini Devidasi, né, que foi a pessoa que conviveu com ela assim a maior parte assim do tempo e os seus últimos anos aqui nesse planeta, né? Eles relatam qual que foi essa relação, e discorre um pouco assim do que foi Yamuna Devi, né? Um pouco da história dela, alguns trechinhos,
Então eu gostaria de deixar mais assim discorrido a respeito dessa transcrição assim direta, né, daqueles que conviveram, né, porque eu com certeza iria faltar com alguma observação se eu trouxesse qualquer tipo de imaginação assim do que seria, né, de como foi, de transcrever conforme o meu pensamento aquilo que Yamuna Devi foi para o movimento, né, com certeza é uma grande alma. Então, nessa bibliografia, né, de Manadevi, o início, né, a apresentação é feita por Radhanatha Swami, e eu vou ler aqui por extenso. Ele fala: amor que é puro, não contaminado por qualquer traço de egoísmo, o reino da consciência onde cada pensamento, palavra e ação é uma oferenda para o prazer daqueles que você ama. Ele define assim Yamuna. Essa é a história da vida de Yamuna Devi. Em março de 71, encontrei pela primeira vez Yamuna Devi. Estava sentada no palco de uma tenda gigante em um parque no centro de Bombay. Ela sentou sozinha, de olhos fechados, cantando ao microfone com uma devoção que afetou profundamente minha vida. Foi tão profundo e tão real. Já era fim da manhã e apenas algumas pessoas estavam espalhadas na tenda. A maioria estava conversando e andando. Eu estava sozinho, sentado no chão, num canto distante, ouvindo e observando. Ela parecia estar alheia ao público barulhento e desatento, às buzinas estridentes. Ela estava totalmente absorta, cantando alegremente para o prazer do Senhor dentro de seu coração. Esse é o testemunho dele no início. E ele complementa, fala: Yamuna Devi conheceu Srila Prabhupada em 66, depois de viajar da sua casa de Oregon, que é onde ela nasceu, para Nova York, para o casamento de sua irmã, que vinha se tornar Janaki Devi. A partir daquele momento de sua vida, ela iniciou sua jornada mágica de transformação. Nas páginas de Yamuna Devi, Uma Vida de Devoção Imaculada, esse é o título, né, da bibliografia, nós nos juntaremos a ela nessa jornada e testemunharemos como quase tudo que Srila Prabhupada o encorajou a fazer, que era como plantar uma semente, logo floresceu em uma flor que espalhou sua fragrância por toda parte. O mundo criou a história. Naquele primeiro encontro em Nova York, Srila Prabhupada estava preparando pessoalmente a festa do casamento de sua irmã, Janaki. E ele convidou Yamuna para cozinhar com ela. Ela levou essa conexão inicial tão a sério e valorizou tão profundamente a oportunidade de agradar seu guru, que foi logo convidada para ser cozinheira de Srila Prabhupada. Bhakti significa que tudo o que fazemos o nosso melhor, com a intenção sincera de agradar a Krishna. Então esse assim, é o início, né, que ele retrata, né, logo que Yamuna conheceu Srila Prabhupada, ele, né, pediu para esse primeiro serviço, né, Srila Prabhupada, como todos sabem, ele cozinhava, né, e Yamuna, ela tinha essa qualidade de cozinhar também. E aí esse foi o primeiro pedido dele. Aí, dando, né, continuidade, além de ensinar centenas de receitas do seu livro de maneira gentil, né, isso já fazendo, né, um pulo, né, mais à frente, né, na vida de Yamuna, nos guia para um mundo interno de pura devoção. Em 1967, em São Francisco, Srila Prabhupada encorajou a liderar outras pessoas no Kirtan, o canto dos nomes de Krishna. Kirtan tornou-se sua primeira vida e alma. Ter testemunhado a profunda humildade e o intenso amor de Srila Prabhupada enquanto ela cantava orações devocionais a impactou enormemente. Ela cantou do fundo de seu coração, chamando a Radha Krishna por serviço amoroso imaculado. Mais tarde, em Londres, com seu marido Guru Das e os amigos Mukunda, Janaki, a irmã dela, Shamasundara e Malati e o bebê Sarasvati, eles cantaram o Kirtan onde quer que pudesse. Naquela época tinham pouco dinheiro, não tinham residência física e eram totalmente desconhecidos. Quando os Beatles estavam no auge da sua popularidade, George Harrison se disfarçou e compareceu secretamente ao Kirtan deles e em um local meio underground. Quando ele conheceu Yamuna Devi, ele disse a ela que o canto dela o hipnotizava. George
George convidou Yamuna e seus queridos amigos para gravar o Hare Krishna Mantra com a Apple Records. Com Yamuna liderando o canto, o disco subiu ao topo das paradas e foi tocado em todos os locais. Essa foi a primeira vez na história que um Kirtan alcançou uma vasta audiência de milhões de pessoas no Ocidente. Srila Prabhupada ficou imensamente satisfeito. Você imagina, ali estava num momento assim, de expansão, né? O movimento ele já estava meio que com uma base, né, nos Estados Unidos, e Srila Prabhupada estava começando a mandar, né, os discípulos para difundir, né, a consciência de Krishna. Então, assim, imagina assim, a satisfação dele de ver, né, a instalação de um templo, né, e a divulgação, né, do Mahamantra, né, para tantas pessoas. Seu prazer era o propósito e a alegria mais valioso de Yamuna, em todos os aspectos de sua vida. Na verdade, era tudo o que ela queria. George estava ansioso para torná-la uma estrela famosa, mas ela logo partiu para a Índia, preferindo estar com qualquer serviço que seu guru lhe pedisse. Em todo o mundo, em todos os templos da ISKCON, o Senhor Supremo é cerimoniosamente saudado logo após o nascer do sol, como a gravação de Yamuna Devi, cantando docemente. Depois eu vou falar um pouco também desse ponto. Govinda Adipurusham, Tamaham Bhajami. Srila Prabhupada chamou isso de sinfonia de pura devoção. No entanto, apesar da proporção histórica dessas e de muitas outras de suas realizações, ela graciosamente evitou receber qualquer honra ou respeito por si mesma. Sua humildade era genuína. Sua maior alegria foi dar todo o crédito ao seu amado Guru e a todos os outros. Srila Prabhupada a aceitou como uma de suas líderes de maior confiança e deu-lhe responsabilidades essenciais. Ele reconheceu sua inteligência brilhante, talentos incríveis e dedicação total. No entanto, como você mesmo lerá nesse livro, na bibliografia, ela internalizou as experiências e se aprofundou cada vez mais em sua própria devoção, onde encontrou a pura alegria do amor de Krishna. Sua vida foi uma celebração desse amor. Com graça, dignidade e respeito por todos, ela se esforçou para iluminar a sociedade devocional com o verdadeiro espírito de compaixão de Srila Prabhupada por todos. Yamuna Devi estava extremamente preocupada com o futuro da missão de seu guru. Olha que mais esplêndido, né? Assim, tão novos os devotos e eles terem essa propensão, né, para esse tipo de realização. E com essa necessidade de salvaguardar a pureza de seus ensinamentos e práticas, nesse estado de espírito, ela estava especialmente preocupada com os jovens. Embora ela própria não tivesse filhos biológicos, como mãe espiritual amorosa, dedicou grande parte do seu tempo a inspirar a fé e a fornecer uma orientação clara para a segunda geração, como ninguém mais poderia fazer. Jayada, Jai Olenik, Rosana, sejam todos bem-vindos, Hare Krishna. Jaya Vai, Hare Krishna, seja bem-vindo também. Então aqui, né, fazendo uma continuidade, né, mostra, né, que a vontade dela desde o princípio, e assim, um ponto partida realmente era isso, né, agradar as ordens, seja qual fosse a ordem, né, de Srila Prabhupada, e de trazer, sim, um benefício para as gerações vindouras, né. Ele, continuando aqui, ele fala: em 2011, quando ela estava prestes a deixar o Hospital Bhaktivedanta, só que já um bom tempo depois, né, após vários meses de tratamento, ela organizou um banquete maravilhoso e criou pessoalmente presentes únicos para cada pessoa que fez algo por ela. Com lágrimas nos olhos, ela compartilhou a mensagem de sua vida, como através de uma tentativa sincera de praticar o serviço devocional e de se associar com um devoto puro. Qualquer vida pode ser transformada e alegre. Havia esperança infinita para qualquer um que se conectasse à corrente da graça divina. Suas palavras, infundidas com fé sincera e uma vida inteira de realizações, penetraram profundamente para levar essa sua mensagem mais profundamente aos corações deles. Ela compartilhou lindas histórias de seus relacionamentos com Srila Prabhupada. Sua compaixão, humildade e natureza verdadeiramente não invejosa transformaram todos os presentes, que não puderam fazer nada além de chorar de alegria e de gratidão. Então ali já era no momento onde ela estava, né, cuidando um pouco, né, da saúde dela,
E ela pôde trazer, né, esse presente, né, de relatar, né, esses momentos, né, de convivência com Srila Prabhupada, que hoje a gente vê pelos livros, né, pela algumas aulas, algumas coisas que a gente é muito, né, felizado de ter, né, online, pelo YouTube. Ela pôde trazer essas lilas, né, que ela conviveu para aquelas pessoas que estavam, né, ajudando, né, e apoiando ela. E aí Radhanatha ele faz assim uma longa, extensa adoração aqui, né, toda, né, reverência, né, a tantas pessoas que assim que ajudaram. E aí a gente vem para um passo onde de Natarine, né, faz esse prólogo, né, do que seria, né. E assim, foi um texto assim onde eu, assim, quando eu comecei a ler assim, em vários momentos, de verdade, a vontade foi assim de chorar, assim, de tanta beleza, assim, no como uma pessoa pode surgir assim com tamanha devoção, tamanha assim perfeição assim nas atitudes. Ela fala: não seria um eufemismo declarar que Amuna Devi estava relutante em escrever sobre sua vida e seus anos de serviço como discípula amada de Sua Divina Graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E ainda assim, em cada oportunidade durante sua presença manifesta, ela narrava assiduamente seus ensinamentos através de seus diários e gravações. Infelizmente, a maioria dos diários foram perdidos posteriormente, mas aqueles que permaneceram revelam uma profundidade de sinceridade do propósito e dedicação à prática da consciência de Krishna, que definiu e caracterizou ao longo de sua vida. As razões para essa relutância mudaram ligeiramente ao longo dos anos, e numa tentativa anterior de escrita ela expressou sua hesitação. No campo da escrita, sou conhecida como autora de livros de receitas e escritora de culinária, ela dizia. Embora muitas vezes encorajada por outros, e sim, até mesmo motivada internamente a escrever, por mais de 30 anos o projeto do livro autobiográfico foi colocado em segundo plano. Embora seus motivos para não escrever o livro tenham mudado com o tempo, algumas desculpas parecem gravadas em pedra. Algumas delas são: posso não ser um bom contador de história, posso ser incapaz de escrever com ressonância, posso ser incapaz de fazer justiça ao seu personagem principal, que é Srila Prabhupada, e finalmente, o mais assustador, posso acabar escrevendo um livro impassível e egocêntrico, eu e meu. Periodicamente, ao longo dos últimos 20 anos, Yamuna ficava encorajada e entusiasmada para escrever. E esses esforços, muitas vezes precedidos pela leitura de livros sobre técnicas de escrita, seguidos de horas, dias e semanas de trabalho no computador. Apenas para ela perder o ímpeto quando o resultado não atendia às suas expectativas ou se o outro serviço exigisse sua atenção. Então, Yamuna, né, também relatada aqui em vários trechos que eu vi, que assim, ela é muito perfeccionista. Então, assim, para todos os trabalhos assim, que ela se dedicava, ela tinha assim total atenção, ela se dedicava assim 100% e para que fosse executado da melhor forma, que obtivesse o melhor resultado para a consciência de Krishna. Yamuna sempre foi perfeccionista em todos os empreendimentos e muitas vezes suspeitei que alguns outros serviços, né, que ela fala, era uma forma de evitá-los. Depois ocorreu um acontecimento dramático em 2003, com a comunidade agrícola de Saranagati, na Colômbia Britânica. Isso aí foi a comunidade onde ela, depois de um tempo, né, de vivência, ela preferiu ficar por lá, assim que seu marido tomou, né, sannyasi. Ela decidiu viver nessa comunidade e ficou por lá vários anos. Nessa comunidade moravam, que mais uma vez deu imediatismo ao projeto. Um enorme incêndio florestal ameaçou dizimar o vale todo de 2.000 acres e suas residências. Inicialmente, Yamuna tinha ido ao festival de Hatha Yatra em Vancouver, enquanto eu fiquei em nosso ashram, Radha Banabehari Mandir. Era um daqueles dias mágicos e ensolarados de verão, e eu estava sentada costurando pacificamente enquanto absorta na oração lírica de
Vasudeva Ghosh de Badahari, Prabhu, Gauranga Tumimore. O apelo sincero de um devoto ao Senhor Chaitanya para não negar sua misericórdia. É uma oração de urgência sincera e profunda. Naquele momento fui interrompida por batidas persistentes à porta. Ao abri-la, fui confrontada por um policial da polícia montada na Real Canadense. Seu comportamento estoico, né, estoico, uniforme, engomado e distinto, quase comicamente em desacordo com a espessa coluna negra de fumaça sufocante que subia na montanha logo atrás dele. Então ele estava super calmo, mas atrás estava já um desastre acontecendo, né? Ele me informou calmamente que eu tinha 30 minutos para pegar o que fosse importante para evacuar imediatamente. Passei de pacífica, absorta a frenética em menos de 30 segundos. Em um estado totalmente desorientado, levei nossas amadas deidades de Shishirada Banabihari e sua maleta de viagem. Algumas de suas joias, roupas e algumas coisas totalmente incongruentes. Coloquei tudo no caminhão e fui embora. No dia seguinte, a Muna voltou de Vancouver e o fogo havia, né, mudado temporariamente, né, de direção, né? A polícia permitiu que voltássemos para nossas casas para recuperar nossos objetos de valor. E a Muna escreveu mais tarde sobre essa viagem de volta. Aí ela diz: cheguei em casa e encontrei um céu azul claro de agosto, com cadeias de montanhas lestes e oeste paralelas em nosso vale de formato retangular. No centro, 3 lagos suaves e vítreos refletiam as imagens densas de florestas de ábatos e pinheiros. Nenhum som produzido pelo homem, apenas a natureza, praticamente como tem sido há milhares de anos. Quando me permitiram voltar para recolher objetos de valor, vi, talvez a 1000 metros de distância do nosso ashrama, atrás da Cordilheira Leste, uma parede semelhante a um tsunami de fogo vermelho e laranja e amarelo, crepitante e agitado. Um avião gigante voou baixo, quase tocando a copa das árvores, e despejou o pó retardador vermelho sangue em enormes faixas. Então, como se fosse uma deixa, 2 helicópteros apareceram e jogaram água sobre as chamas. Os bombeiros foram verdadeiramente heróis, trabalhando incansavelmente 24 horas por dia para conter o enorme incêndio. Mas os incêndios continuaram a acelerar em explosões quase previsíveis. Ao mesmo tempo, a polícia esperava que recolhêssemos nossos objetos de valor e evacuássemos. Quais itens devo guardar? Surpreendi-me quando enchi 3 sacos plásticos em tudo que havia coletado ao longo dos anos para escrever livros de memória. Então, o que ela pegou ali de mais importante era o que ela tinha rascunhado ao longo, né, de algum tempo, que ela relutava, né, em escrever, mas foi o que veio para ela, né, de pensamento. Então, diários, entrevistas gravadas, cartas originais, caixas de fotos, slides, vídeos não editados e algumas tentativas de capítulo, primeiros rascunhos. Junto com um travesseiro e uma colcha, joguei as sacolas na traseira da caminhonete e parti para um lugar seguro em meio a nuvens de fumaça preta e sufocante. Nas 2 semanas seguintes, os vizinhos ajudaram e todos se ajudaram, né, os bombeiros, mas no final foi o vento que salvou o vale. Surpreendentemente, ele soprava continuamente na direção norte, longe de nós. Esse incidente me ajudou a compreender que o projeto do livro de memória significava mais para mim do que eu estava disposta a reconhecer. Desse ponto em diante, né, que ela já discorre, né, e a Muna investiu mais na escrita de suas memórias, mesmo quando nossas vidas se tornaram cada vez mais envolvidas com propagandas e serviços em nosso ashrama e comunidade. Às vezes eu pedia para ler o que ela havia escrito, e ela habilmente evitava meu pedido, comentando que ainda não estava pronto para ser visto ou que ela estava apenas trabalhando em exercícios de redação. Foi somente depois que Yamuna faleceu que finalmente consegui ler suas passagens precisas e profundamente devocionais. Então percebi por que ela me negou tão furtivamente acesso a elas. Descobri, não surpreendentemente, que em quase todas as trocas ou passatempos com Srila Prabhupada, em que ela participou, ou que em quaisquer programas, kirtans ou eventos históricos da ISKCON, nos quais ela foi uma participante central, ela invariavelmente minimizou sua importância neles. Por exemplo, ao contar sobre as sessões de gravação de Govinda, ela se tornou apenas um dentre um coro de voz, enquanto Srila Prabhupada elogiou ou reconheceu
de alguma forma. Ela claramente atribuiu isso a outra pessoa, sabendo que eu poderia ler essas entradas e depois objetar veementemente a sua falta de especificidade quanto à sua própria proeminência nesses passatempos. Ela escondeu de mim. Isso por si só diz muito sobre o caráter e as qualidades de Yamuna. Sua natureza era ao mesmo tempo desprovida de desejo de honra e reconhecimento, e implacavelmente compassiva com os outros. Ela encontrava maneira de homenagear os outros, mesmo pelo menor serviço, e seu caráter personificava a máxima devocional para Duca Duque, incapaz de tolerar desconfortos dos outros, e seus cadernos. Em um de seus cadernos comidos por ratos em Vrindavan, Yamuna destacou cuidadosamente os comentários de Srila Prabhupada em suas palestras sobre o néctar da devoção, descrevendo a natureza de um devoto. Essa passagem é muito linda. O serviço devocional puro automaticamente coloca a pessoa em um prazer transcendental. No prazer material, se te vejo feliz, fico infeliz. Se te vejo infeliz, fico feliz. Isto é natureza. Posso dizer ao contrário, mas a natureza material é: se alguém for colocado em dificuldades, então fico muito feliz. E se estou feliz, os outros ficam com inveja. Este é o prazer material, considerando que o prazer espiritual significa que quando alguém vê que Krishna está feliz ou um devoto está feliz, o outro devoto fica feliz. Esta é a diferença entre o prazer espiritual e o prazer material. Não é difícil de entender. Prazer material significa que você está feliz. Eu fico infeliz. Se você está infeliz, então eu fico feliz. Esse é o prazer material. E prazer espiritual significa que ao ver sua felicidade, fico feliz. Foi uma palestra em novembro de 72. Aí ela discorre aqui um trecho, né, a respeito dessa vivência. À medida que a saúde de Yamuna se deteriorava constantemente durante os últimos anos de sua vida, tornou-se evidente que ela talvez não fosse capaz de completar as memórias com a determinação com que se comprometeu. Menos de um mês antes de seu falecimento, ela me pediu para assumir esse projeto gigantesco, caso ela não pudesse fazê-lo. Embora me sentisse desqualificado em muitas frentes, concordei com o pedido dela, nunca pensando que realmente teria que fazê-lo. No entanto, o plano do Senhor é muitas vezes inconcebível, e por ter dado a minha palavra, vi esse projeto como minha oportunidade de homenagear esta devota extraordinária, ao ponto de vista de ser sua companheira nos últimos 37 anos. Mais importante ainda, eu comecei a ver isto como uma bênção disfarçada por vários motivos. Se Yamuna tivesse escrito isto com suas memórias pessoais, apenas teria detalhado seus anos durante a presença manifesta de Srila Prabhupada conosco. E ainda assim a contribuição de Yamuna Devi para a missão de Srila Prabhupada foi muito além daqueles 12 anos, né, que ela viveu com Srila Prabhupada aqui no planeta. Pois ela não apenas o serviu e assimilou seus ensinamentos, mas também dedicou sem reservas o resto de sua vida à sua prática e disseminação. Comecei a ver esse livro de memória e bibliografia como uma oportunidade de exaltar o processo de consciência de Krishna através da extraordinária jornada devocional de Yamuna Devi, que personificou não apenas como viver uma vida de dedicação, mas como dá-las aos outros com amor e compaixão. Yamuna sempre enfatizou aos outros que a consciência de Krishna é um processo, e não uma expressão de sentimento mundano. E aí tem um outro trecho aqui que é muito legal também, que para mim assim ficou muito evidente. Ela enfatizou em seus escritos, e-mails, aulas, conversas, em todas as oportunidades possíveis que recebermos um presente tão único e inigualável de Srila Prabhupada. Nossa linguagem de grandes acharyas, Chaitanya Mahaprabhu, entre outros, e que temos que aproveitar isso, presentear o coração através de sua prática. Yamuna frequentemente mencionava que às vezes, depois de lhe dar uma instrução, Srila Prabhupada pontuava-lhe dizendo apenas: aceite. Ele enfatizou que nos deu tudo o que é necessário para nos aperfeiçoarmos no serviço devocional, mas precisávamos nos engajar sinceramente na prática de Bhakti, não apenas para o nosso próprio avanço, mas para que pudéssemos transmitir esse grande tesouro da consciência de Krishna a outros. É algo assim inimaginável, né?
Yamuna era a personificação viva dessas duas palavras de Srila Prabhupada. Ela absorveu profundamente os ensinamentos de Srila Prabhupada, tomando-os como sua vida e alma. Ela praticou a consciência de Krishna durante o resto da sua vida. Então, com grande sentimento, altruísmo e amor, de coração aberto, ela deu gratuitamente a dádiva de Bhakti aos outros. As vidas de tantas pessoas ao redor do mundo foram tocadas por Yamuna Devi. Ela tinha aquela capacidade inexplicável de tantas pessoas ao redor do mundo que foram tocadas por Yamuna Devi. Ela tinha aquela capacidade, inexplicável de fazer com que cada pessoa com que se conectasse se sentisse como se conhecesse e cuidasse dela desde sempre, como se fosse um amigo já de longa data, que tenham sido aqueles com quem ela interagiu pessoalmente ou aqueles que foram transformados através de seus kirtans, seus livros de receitas ou por seu exemplo vivo. Ela entusiasmou incansavelmente os outros através de sua própria apresentação simples, mais convincente de Krishna Bhakti. Ao longo de sua vida em consciência de Krishna, mas especialmente durante os últimos 10 anos, Yamuna fez um esforço especial para se conectar com as gerações mais jovens. Ela tinha uma empatia duradoura pelas dificuldades que enfrentava ao tentar se tornar consciente de Krishna em um minuto com múltiplas atrações. Não apenas na esfera material, mas também na esfera espiritual, muitas vezes confusa. Aí ela dizia, cada um dos amigos mais jovens que ela orientou ao longo dos anos ouviu sua mensagem sobre como tornar o processo da consciência de Krishna real e sincero. No entanto, tenho a mesma certeza de que todos diriam que foi fato de verem nela o processo de vida de Krishna Bhakti, através do seu exemplo pessoal que mais se inspirou e encorajou. Simplificando, Yamuna incorporou tudo o que nos foi prometido se adotarmos honesta e sinceramente o processo de consciência de Krishna, alegria e amor. Apaixonada por cantar os santos nomes, abnegação, compaixão, misericórdia, humildade, a qualidade de não julgar, ela personificou o que significa pregar pelo exemplo. Como a gente falou nas últimas leituras, né, nas lives, são um verdadeiro processo assim, de acharya, de todas essas Vaishnavas que a gente comentou, né? E ela coloca, esse livro de memória e bibliografia pretende não ser uma história da ISKCON em si, embora tenhamos tentado ser precisos quanto ao tempo e lugar. Também não pretende revisar ou recontar outras histórias e lembranças já escritas. Pelo contrário, é uma crônica de extraordinária odisseia devocional de Yamuna Devi, uma jornada de espírito de buscador e curiosidade, de buscador de conhecimento para a transformação através de encontro com Srila Prabhupada, como para o compromisso com o processo, para a assimilação dos ensinamentos de Srila Prabhupada, a dedicação à prática ao amadurecimento devocional e, finalmente, a disseminação de Bhakti aos outros. É meu sincero desejo que aqueles que lerem essa oferenda, né, que ela estava fazendo, sejam encorajados em sua própria prática ou, se forem novos no grande tesouro da consciência de Krishna, mergulhem no oceano de néctar de suas possibilidades. Antecipadamente peço desculpa por quaisquer inconsistências ou ofensas não intencionais. Aí, né, Dinatari, né, ela conclui aqui, né, pedindo, né, todas essas bênçãos, né, mas aqui foi relatado, né, todas essas qualidades, né, abnegação, compaixão, misericórdia, humildade, qualidade de não julgar, né, essa necessidade dela essa necessidade não, né, essa vontade, né, de agir dessa forma, né, de sempre estar, né, trazendo, né, aquela questão de homenagear o próximo, não ela, né. Então, esses são os dois relatos que a gente tem, né, nessa bibliografia. E eu peguei também, né, em um documento que tem da ISKCON, né, de um noticiário, o ISKCON News, um pouco do que falava também dela, né. Então, um texto assim meio que corrido aqui, né, fala da nascença dela, né. Então, Yamuna nasceu em Oregon, né, em 19 de maio de 1942, discípula de Srila Prabhupada. Shama Sundara Das, um dos 6 devotos que junto com Yamuna iniciaram a ISKCON na Inglaterra, falou no memorial, né, que foi quando ela abandonou o corpo. E aí ele fala sobre ela. Ela veio, né, e se sentou em minha frente, né, na escola, quando ele conheceu ela, como uma garotinha de rabo de cavalo, e eu não resisti.
Eu só consegui puxar o cabelo dela, foi o que eu fiz e ela gritou. E a professora repreendeu, né? Um dos acontecimentos que fez e ela marcou, né? Ele disse que desde então eram amigos mais que especiais, compartilhando de senso de humor, né? E também de busca, né? E aí Shama Sundara fala, durante uma viagem para Los Angeles, isso aí quando eles já estavam, né, vindo, né? Ainda não conheciam nesse momento o Srila Prabhupada, durante qual os dois contaram histórias um ao outro, inventaram poemas bobos e conversaram sobre o sentido da vida. Joan, que era o nome de Yamuna, né? Joan Campanella, Joan e Sam concluíram que precisava de um professor para lhes dizer o que era o que. Quando se mudaram para conseguiram casas próximas uma da outra, né? Eles acabaram morando próximo e logo isso deu frutos. Sam, que chama Sundar, trabalhava no serviço florestal dos Estados Unidos, vivia com sua namorada Milane Angel, que mais tarde vinha se tornar, né, Malat. Ele trabalhava numa torre de observação remota e denunciava incêndios florestais. Um dia depois de semanas sem ver ninguém, eles avistaram um carro vindo em sua direção. Ouviu-se uma Joanne sem fôlego junto com Michael Grant e sua namorada Jan, Mukunda e Janaki. Eles começaram a contar a Sam e Melanie sobre o Swami que acabaram de conhecer. Então, essa foi, né, um enredo, né, para eles conhecerem, né, esses 6 devotos que foram os primeiros a abrir o templo, né, no Reino Unido. E assim nasceu o grupo de 6 amigos íntimos e pioneiros da ISKCON. Yamuna e seu marido Gurudasa Shama Sundara e sua esposa Malat. Mukunda e sua esposa Janaki. Juntos eles abriram o segundo templo da ISKCON, uma loja no bairro em São Francisco, em 1966. Mukunda conheceu Yamuna através de um amigo em Portland, em 1961. Na época ela estava aprendendo a caligrafia no Reed College, que também ensinou o fundador da Apple, Steve Jobs. Ele mencionou aqui. Ela era irmã da minha esposa, então era da família, disse Mukunda Goswami. Eu sempre a admirei, de certa forma ela era como uma mãe para mim. Eu não a considerava homem ou mulher, embora ela certamente possuísse todas as boas qualidades de uma Vaishnava. Nos demos bem e não lembro de ter brigado com ela, era uma verdadeira santa. Yamuna foi um elemento chave na ISKCON em São Francisco durante a época em que o famoso Mantra Rock Dance foi realizado, com Srila Prabhupada liderando no Avalon Ballroom, que incluía o The Grateful Dead, Janis Joplin e Moby Grape. Ela e Gurudasa moravam no antigo apartamento de Jayananda, bem em frente à casa onde morava Grateful Dead, lembrou Mukunda Goswami. Ela já era uma ótima cozinheira naquela época e costumava cozinhar para seus muitos devotos. Né? Aí ele menciona aqui, né, suas bananas celestiais, né, que eram favoritas dele. E aí tem um ponto que é muito importante, que fala que Mukunda Maharaj também teve algumas boas lembranças de Yamuna durante a excursão missionária, né, do século VI à Inglaterra, para estabelecer a consciência de Krishna em 1968. E aí, Sundarangi Hare Krishna, seja bem-vinda. Alguns meses depois de chegarmos à Inglaterra, fomos a convite a uma festa de fantasia na propriedade de uma pessoa rica em uma área chamada Harry, onde todos achavam que nossas fantasias, né, as túnicas, né, de devoto, eram as melhores. Ele disse, Yamuna aproveitou rapidamente a oportunidade para pregar. Logo me vi tocando piano, acompanhando, contando uma melodia de blues do Mahamantra Hare Krishna. Uma audiência de 50 pessoas se reuniu e no fim da noite cerca de 400 pessoas cantaram o Mahamantra conosco. Em 69, Yamuna e Gurudas e outros 4 pioneiros mudaram-se para Burr Place, o primeiro templo da ISKCON no Reino Unido, né? Radha Krishna. Logo depois, Yamuna cantou o Hare Krishna Mantra, um single gravado e lançado em setembro, quando alcançou todas as paradas, né, em todo o mundo. Foi aquele momento, né, que mencionei na leitura anterior. Um momento de grande expansão, né, do movimento. O recorde foi tocado até no intervalo de uma partida de futebol em um grande estádio de Manchester. Milhares de torcedores bêbados no Manchester United cantaram Hare Krishna junto com Yamuna, né? Mukunda Goswami menciona aqui. Em janeiro de 70, Yamuna cantou a música principal de Govinda, gravada com George Harrison. Apesar da originalidade da faixa, os líderes da ISKCON, é muito legal, né? Quando a gente está fazendo essas lives, né,
com relação, né, ao mês das mulheres, né, isso é muito importante, né, a gente enfatizar esse papel que tantas outras devotas, né, Vaishnavas fazem hoje, né, no movimento. Aí ele fala que os líderes da ISKCON em Los Angeles exibiram sua imaturidade de neófito ao se recusarem a tocá-la para Srila Prabhupada, porque apresentavam uma voz feminina na liderança. Certa manhã, às 7 horas, quando Prabhupada estava sentado em seu Vyasasana, na sala do templo, e as cortinas estavam prestes a se abrir para a saudação da diária de Shri Rukmini Dawar Kashidish, ele pediu para ouvir a música. Mesmo assim, os líderes do novo Dwarka resistiram, dizendo a Prabhupada que ele teria que esperar até que ele encontrasse um dispositivo para tocar a música em particular. Eles não queriam que tivesse no templo uma voz feminina. E não no sistema de som do templo, onde as deidades e todos os outros pudessem ouvi-la. Mas Srila Prabhupada insistiu. Então eles tocaram a música enquanto os enormes nuvens brancas de fumaça de incenso subiam do altar para a sala do templo. Govinda Adipurusha, Tamaham Bhajami. Yamuna cantou com sua voz clara e devoção sincera. Os devotos aguardaram ansiosamente a resposta de Srila Prabhupada, disse Mukunda. Mas seus olhos estavam fechados e ele não dizia uma palavra. Depois de algum momento de tensão, os devotos viram lágrimas escorrendo pelo rosto de Srila Prabhupada. Mas não havia mais nada a dizer. A controvérsia estava encerrada. Pouco depois, Prabhupada disse a todos os devotos presentes que a gravação deveria ser tocada todos os dias nos templos da ISKCON. Isso acontece até hoje. E todo mundo, no momento da saudação das deidades, Govinda, continua a ser uma grande parte essencial do programa matinal. E ganhou um novo apreço na audiência mundial de pessoas, né? Todo mundo, né, tendo esse conhecimento. E aí tem, né, quase concluindo aqui, tem um passatempo aqui de Yamuna na Índia, né? Ela viajou com Prabhupada e aqui menciona um passatempo durante um período, né, que ela viajou, que durou aqui, né, nessa viagem, né, durante 8 anos, ela serviu como cozinheira pessoal, estabelecendo base para suas habilidades culinárias reconhecidas mundialmente. E Yamuna relembrou esses tempos em seu serviço memorial, por meio de clipes de áudios gravados em uma conferência em Alachua em 1996. Em uma história memorável, ela contou como enquanto viajava de trem de Alachua, de trem, né, no país, com Srila Prabhupada, ela abordou a equipe do trem para perguntar se ela poderia cozinhar arroz para ele em suas cozinhas, já que eles não tinham comida adequada. Quando eles recusaram, ela respondeu: meu Guru Maharaj quer um pouco de arroz. Vou fazer um pouco de arroz para ele. Se você não me deixar cozinhar, vou pular do trem. Ela estava falando sério e não queria voltar para Srila Prabhupada de mãos vazias. E a equipe do trem sabia disso. Assim, embora chamassem de a Senhora Branca Maluca, deram-lhe acesso à cozinha, onde ela lavou cuidadosamente uma panela enorme quebrada e cozinhou uma pequena quantidade de arroz no fundo. Apesar da escassa oferenda, quando ela a trouxe para ele, Prabhupada ficou encantado e seus olhos se arregalaram daquele jeito único dele. Yamuna teve um relacionamento especial e exemplar com Srila Prabhupada, que inspirou muitos devotos e continua a inspirar até hoje. Falando do memorial, Kaushalya Das relatou como Yamuna a colocou sob sua proteção enquanto viajava à Índia e deu-lhe um vislumbre em primeira mão desse relacionamento. Ela sempre foi muito amorosa e pessoal com Srila Prabhupada. Eu aprendi muito com ela. E aí ela discorre, descrevendo uma época em que Yamuna foi de loja em loja procurando sapatos novos para Prabhupada e os colocou ao lado dos seus pés, dizendo: estes são para seus lindos pés de lótus, Prabhupada. Em troca, Prabhupada cuidou muito de Yamuna, assim como fez com todas as discípulas enquanto viajava pela Índia. As duas únicas mulheres do grupo andavam de carro enquanto os homens pegavam rikishas. E quando havia apenas 2 quartos disponíveis em um local, Srila Prabhupada certificava-se de que mulheres tivessem um só para elas, enquanto os homens dormiam em tendas, né, no pátio. Né?
acho que esses daqui são, né, os principais, né, do que a gente consegue discorrer. Obviamente que não traz assim toda, né, toda a perfeição, né, o livro, né, que ela trouxe, né, para o movimento, que foi reconhecido, né, que ele fala Cozinha do Senhor Krishna, né, o título, né, do livro, né, a arte da cozinha vegetariana indiana, então que recebeu várias premiações, né, e assim, relatando assim um pouco, né, também do final, né, eu marquei aqui um relato, né, falando, né, de que nos anos finais dela, né, uma pessoa sempre permaneceu ao lado dela, né, que foi de Natalina Das, né. Elas tiveram, né, uma amizade assim muito grande, né, e esses anos finais, ela, né, os 37 anos finais de vida, ela viveu praticamente junto. Então depois, né, do marido dela, né, receber sannyasi, né, aceitar sannyasi, ela foi viver junto, né, as duas desenvolveram uma grande amizade, e quando ela foi, né, viver, Srila Prabhupada comentou: esta é uma boa combinação, vocês devem sempre servir juntas. Né? Srila Prabhupada também tinha, né, esse cuidado, né, com elas. Né? E mais tarde na vida de Yamuna Devi, os dois construíram seu próprio ashram de fardos de palha na comunidade rural de Saranagati, né, nessa colônia britânica que eu falei na história inicial, onde viveram, né, eles falam, mencionam aqui, fora da rede, né, de 99 a 2010, adorando Radha Banabihari e inspirando a juventude da ISKCON. Jai Lalita, Hare Krishna. Talvez uma das coisas mais poderosas que Yamuna compartilhou com Jorge foi seu amor pelo Kirtan. Como ela era muito humilde, sempre quis que todos participassem, muito raramente ela apenas liderava. Ela sempre fazia round robins, andando em círculos e convidando uma pessoa após a outra para cantar, né? Talvez ela seja o que a gente vê nos Kirtan, a primeira pessoa a ter feito isso, né? E em homenagem a essa prática, o anfitrião, né, do memorial que teve, né, na partida dela, Sudharma Das passou o microfone, dando a todos na sala, né, a oportunidade de dizer algumas palavras, né, com respeito, né, o que ela era. E aí ele menciona que enquanto as emoções aumentavam, as lágrimas eram derramadas durante o memorial. Alegria e risos emergiram à medida que ocorria. Os devotos celebravam a vida de Yamuna e o lugar de felicidade eternal para o qual tinham certeza que ela estava destinada. E aí tem um outro passatempo. A última vez que Devarshi e eu a vimos, ela sabia que poderia falecer a qualquer momento, mas seu humor era de excitação e elevação, disse Nirmala. Ela disse: estou pronta, sei que tenho um futuro brilhante. Então ela olhou para nós e disse: todos nós temos um futuro brilhante. Então, esses assim mais ou menos alguns passatempos, e aí eu gostaria de no final aqui, trazer, né, um relato, né, em 2000 ela palestrou, né, para o GBC, e aqui são palavras de Yamuna mesmo, né, ela discursando, né. Em ambos, homens e mulheres, Srila Prabhupada observou nossas propensões e habilmente articulou-as em sua missão de pregação. Por muitos anos, em diferentes países e circunstâncias. Tive a boa sorte de prestar serviço pessoal a ele. Ele me treinou, incentivou-me a aceitar mais e mais responsabilidades e regularmente me pediu para liderar kirtanas, dar aulas, organizar programas, a gerenciar departamentos, oferecendo conforto para os devotos visitantes, reunir-me com líderes e ativamente propagar a consciência de Krishna. Na Índia, onde anteriormente não era permitido às mulheres, ele enviou-me a vários templos para aprender culinária e adoração às deidades, e ele repetitivamente pediu-me para treinar os outros. Yamuna Devi era bem conhecida por sua natureza amorosa e misericordiosa. Apesar de ser famosa na ISKCON, ela era muito gentil e despretensiosa. Ela estava sempre cantando Hare Krishna e concentrava a atenção em qualquer serviço que estivesse fazendo. Seus padrões de limpeza foram impecáveis, e ela se dedicava a seguir as instruções de Prabhupada em suas ações, palavras,
caráter e coração. Quem quer que encontrasse, experimentava através dela tanto seus padrões rígidos estabelecidos por Prabhupada, quanto o amor dele. E, enfim, aqui para finalizar, eu vou deixar aqui uma oferenda que Yamuna fez para Prabhupada em 2002. E fica como uma reflexão, né, que a gente possa meditar aí nessa grande Vaishnava que a gente teve e seguir um pouco dos preceitos dela, né, de dedicação, de amor, né, de abnegação. E aí ela fala: querido Srila Prabhupada, eu me lembro como o Kirtan foi tão intenso e feliz em sua presença, como o tempo e o lugar dissolveram em tais Kirtans, como seus polegares levantavam para fora da superfície de suas cártalas, conforme chiavam o som, e como suas cordas vocais e boca vibravam e se estendiam, conforme você preenchia o espaço com vibrações assustadoramente belas do som transcendental. Lembro-me de me perder neste som e desejar nunca deixar esse espaço ou a sua presença. Nesse contexto, eu oro, mesmo que seja por uma vez só, segurar o microfone para você cantar a oração Vaishnava favorita, Hari Hari Vipale, como experimentei nesta última vez em Akash Ganga, em Mumbai. Eu rezo para que um dia no futuro eu possa vê-la cara a cara novamente. Essa visão pode ser muitas vidas à frente, mas eu não vejo nenhum objetivo a atingir. Por mais que essa tarefa possa parecer demorada, difícil ou impossível, de minha posição caída, não há nada mais atraente. Por favor, abençoa-me com a perseverança para continuar no caminho para conhecê-lo. Sua serva eterna, Yamuna Devi. Então, é com essa palavra, né, e um pouco do que a gente ouviu, né, e sentiu aqui com a vida, né, dessa grande devota. Eu agradeço por vocês, peço desculpa se cometi alguma ofensa aqui, que eu possa estar aprendendo mais e mais, principalmente com devotos como Yamuna, e que se eu cometi essas ofensas, diretas ou indiretas, que vocês me perdoem, e que a gente possa meditar cada vez mais em tantas e tantas outras devotas que fazem parte do nosso movimento, né, esse movimento de Srila Prabhupada, que a gente possa estar engajado, encorajando essas devotas, dando a devida voz a elas, e a gente possa seguir também tudo que elas vêm trazendo para a gente. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna.